Bom dia, Deus te abençoe. Nessa sexta-feira, vamos fechar a nossa semana de devocionais com o tema Uma Visão de Fé. E aí, como está a sua visão? Você tem fé para encarar a vida? Que Deus te abençoe e fale ao seu coração. Bom dia a todos. Sexta-feira, última devocional da semana, gravada aqui do Grupo Comunhão e Adoração, Márcio e Gisele. Você é muito bem-vindo nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok e no YouTube. Se inscreva no nosso canal. É importante também você comentar. Primeiro, que aí a plataforma vai recomendar, né, o nosso vídeo a outras pessoas. Mas também para a gente orar por você, coloque aí a sua dificuldade. Vai ser um prazer a gente estar colocando a sua vida aí no altar do Senhor Jesus. É isso, e a gente quer saber se você tem uma visão de fé. Esse é o tema devocional de hoje. A frase diz assim: quando nos entregamos a Deus sem reservas, Ele não tem limite para nos abençoar, glória a Deus. E o texto bíblico é de Gênesis, Gênesis capítulo 15, versículo 5. Deus faz uma aliança com, nesse momento ainda, Abrão, né? Depois passa a ser Abraão. Vamos ler o texto. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Amém. Ele não tinha nenhum filho ainda. E o Senhor já falando de quão grande seria a posteridade de Abrão. Vamos aprender uma visão de fé. Costumo dizer que nossa vista pode ser a maior inimiga da nossa visão. Já falamos sobre essa frase. A vista é aquilo que enxergamos com os nossos olhos físicos. Ela restringe, confunde e limita o nosso alcance, enquanto a visão expande horizontes, pois diz respeito aos olhos da fé. Deus, ao preparar Abraão para uma promessa grandiosa, o conduziu para fora da sua tenda. A visão limitada e linear dele foi confrontada com a imensidão do céu estrelado, um símbolo poderoso da promessa de uma descendência incontável. Esse gesto revelou a Abraão não apenas uma ideia, mas uma imagem concreta da magnitude do plano de Deus para a sua vida, algo que palavras por si só não teriam o poder de transmitir. Essa lição vai além da história de Abraão, conhecida como pai da fé. Ela reflete uma verdade profunda sobre a nossa existência. Somos seres chamados a ver além dos nossos olhos físicos, ao utilizar as lentes da fé para enxergar além dos problemas e circunstâncias. Minha jornada de conversão a Jesus, diz o autor, exemplifica essa transição do limitado para o ilimitado. Foi um movimento em direção a uma nova vida que eu só teria em Deus Pai. Essa mudança foi o que rompeu com a realidade de um lar disfuncional e abriu meu coração para a grandiosidade das promessas de Deus. A partir de hoje, desfaça-se de tudo aquilo que tem atrapalhado a sua visão do que Deus quer fazer em sua vida. Assim como Abraão, saia da tenda, eleve seus olhos aos céus e veja a imensidão da bondade e das promessas que o Pai tem a cumprir em sua vida e por meio dela. Uma visão de fé. Saia da sua tenda, saia do seu mundinho, saia da sua vista, né? A diferença de vista e visão. Aquilo que você vê com os olhos terrenos, que limitam, que te dão medo, que te fazem recuar, precisam ser transformados pelo que você tem de visão de Deus para a sua vida.
ouça o chamado do Senhor, saia da sua tenda, olhe o céu estrelado e veja a quantidade de promessas e bênçãos que o Senhor tem para você. Veja como o autor coloca que foi necessário que Deus trouxesse Abraão para uma experiência física, né? Seria fácil Abraão confiar em Deus somente falando a ele? Deus, conhecendo Abraão como conhecia, falou: vem aqui para fora, olha esse céu estrelado, a sua descendência será como essas estrelas, incontáveis. E a gente vê pela história o povo de Israel se multiplicando, 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 Deus cumprindo a promessa feita a Abraão. Então, uma visão de fé, às vezes é o que a gente precisa, né? Algo que a gente vai concretizar ali, vendo, e aí vai nos dar a certeza de que o Senhor está falando, o Senhor vai fazer, eu vou viver essa realidade. Quando nos entregamos a Deus sem reservas, Ele não tem limites para nos abençoar. Então, quando o Senhor te chamar no seu secreto, e já falamos sobre o tempo de oração ao longo dessa semana, né? O tempo de oração, de relacionamento, Deus vai te dar promessas, Deus vai te dar direção. Então, confie nesta visão dos céus. Creia, não tente resolver da sua forma. Espere o tempo de Deus e no tempo dele tudo acontecerá. Mantenha firme a sua visão. Amém. Você lembrou bem, né? Que na quarta-feira falamos sobre oração. Devemos orar antes de fazer qualquer coisa, né? Esse relacionamento, ter esse tempo com o Pai. Sim. E a fé é o ato seguinte à oração, né? Você ora e depois você deposita no Senhor aí a sua fé. E não deixe que a sua visão, a nossa visão limitada de homem, né? Ela limite aí o poder do Senhor. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tem que... O X da questão é a promessa do Senhor. Tem que vir do Senhor, né? Como Ele prometeu a Abraão e Ele cumpriu. Então não limite, Senhor. Deus não é homem como a gente para que minta. Muitas das vezes a gente tenta fazer essa relação de Deus com seres humanos, né? Com um pai. Até o seu pai pode lhe frustrar, Sim. não cumprindo uma promessa, né? A sua mãe, o seu irmão, o seu amigo. Deus não se relaciona com a gente dessa forma. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, o primeiro passo, aprendemos quarta-feira, ore. Segundo, creia que o Senhor vai fazer se for a vontade dEle e se Ele prometeu. E aí deposite, tire aí as visões terrenas, né, da sua vista e coloque visões espirituais aí para que você veja o que Deus pode fazer na sua vida. Creia, né? Creia, essa é a palavra de hoje. Amém. A gente só precisa tomar um cuidado, porque às vezes, querendo muito, a gente coloca as nossas expectativas como se fossem promessas de Deus, né? O X da questão é esse, né? Saber que tem que ser do Senhor a que promessa. Ele falou, né? O que Ele falou, Não Ele do nosso cumprirá. coração, né? Porque a Bíblia fala que enganoso é o nosso coração. E às vezes a gente se frustra com Deus por coisas que Ele nem prometeu, que Deus Ele tá nem assim, né? disse. Não falei Não nada. falei isso, falei outra coisa. Falei que era para fazer esse curso, você foi fazer esse curso. Falei que era para não casar, você casou. E é engraçado que a própria história de Abraão, né? Deus deu a promessa, ele creu. Só que Deus não disse para ele quando seria, ele achou que estava demorando, ele e sua esposa, né? Sara, estou ficando velho, vamos resolver isso de outra forma. Tentou não, fez, né? O ato ali, que até hoje respinga, né? A gente vê o povo em guerra até hoje por esse ato de Sara ter decidido, né, dar uma ideia para Abraão. A consequência aí do ato, né? Ismael, né? Sim, e aí não quiseram esperar e acharam que Deus falou que ia dar, mas não falou que jeito, né? Então vamos dar o nosso jeitinho aqui. E aí Sara era infértil, né? E aí oferece a serva Agar para se deitar com Abraão, e daí nasce Ismael,
que não era o filho da promessa, mas recebe também parte, né, das bênçãos de Deus, e até que o Senhor, no tempo dele, dá a Abraão e a Sara Isaque, aí sim, o filho da promessa. Mas aí algo já tinha sido feito, né, antecipadamente, e a gente vê o resultado histórico dessas nações aí em guerra eterna aí, né? Mas a gente tem que ter esse, perdão, tem que ter esse cuidado. Deus me deu, vou esperar. Ou Deus não falou e eu estou querendo muito, ai, é isso. Cuidado, cuidado com a sua vista física. Mantenha-se na visão dos céus e aguarde com fé, em esperança, o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Não erre por precipitação. Aguarde. Vamos orar? Quer Vamos. completar alguma coisa, amor? Não, só para você revisitar o texto todo, lá, a história de Abraão, Sim, de Abrão, de Sara. É muito interessante você conhecer essa história, que você vai ver como é que Deus cumpre a sua promessa. é verdade. Ele não se esquece do que ele falou. Vamos orar. Senhor, obrigada por quem o Senhor é. Hoje eu começo minha oração assim, agradecendo quem o Senhor é, o dono de todas as histórias, o rei desse universo, e o Senhor tem para nós todas as respostas, aquelas que ainda aguardamos, estão com o Senhor e, sendo da sua vontade, acontecerão. Nos dê esse discernimento hoje através dessa história de Abraão, um homem de fé, um homem que recebeu essa visão, creu nesta promessa, errou em alguns momentos ao longo da sua caminhada, porque era um homem como nós erramos, ele também errava em determinadas situações, mas um homem que viveu o cumprimento da promessa de Deus, que para muitos estava tardia, demorando demais, mas na plenitude dos tempos, na vida de Abraão, aconteceu, e ele sim foi o pai de uma grande nação. Nós vemos até hoje o povo de Israel espalhado pelo mundo. Ó Deus, nos ensine a ter a visão de fé como Abraão teve, nos ensine a esperar e nos dê a bênção de viver a realização das tuas promessas em nós. Oramos assim com fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Excelente fim de semana para você. Encerramos assim as devocionais da semana. Voltamos segunda-feira às 6h30. Que Deus te abençoe e dê um final de semana onde você possa aproveitar com a sua família. Amém. Esperamos vocês segunda-feira, um ótimo final de sexta-feira, na presença do Senhor, e a paz do Senhor para todos. A paz.